É um assunto que acaba com a paz de qualquer um. E no caso do Atlético, há motivos de sobra para preocupação. O balanço financeiro apresentado na noite desta quinta, no Galo Business Day, veio com boas e más notícias. O time fechou 2021 com um superávit de 102 milhões de reais, mas o endividamento líquido aumentou e passou dos 1 bilhão e 300 milhões de reais. Quando a gente fala do passivo do Galo, você tem um percentual bem relevante, que é mais de 20%, em parcelamentos de impostos, então você tem o Profut, você tem os refinanciamentos, que não é um perfil oneroso, afinal de contas ele está lá parcelado, tá? Você tem mais de 1/3 da dívida sendo não onerosa, principalmente por conta dos apoiadores, ou seja, é um passivo, é um endividamento, mas que ele não onera a operação, você não tem encargos financeiros, você não tem juros, multa em cima disso, mas a gente tem mais de 1/3 do passivo de maneira onerosa. Onerosa é que realmente o que atrapalha e traz uma sangria para o caixa do clube. Tá? Então nós estamos falando de mais de 33, 35% do passivo, tá? Que é oneroso, no qual o clube paga mais de 80 milhões por ano de juros, e esse sim é o endividamento que tem que ser atacado no curto prazo. Só no ano passado, os passivos onerosos deixaram 87 milhões de reais em juros. Mas como a dívida de um time de futebol passa de 1 bilhão? Os clubes aqui no Brasil, em sua grande maioria, ainda atuam no modelo associativo. Quando a gente fala de uma associação, você não tem a responsabilidade como pessoa física em cima do passivo. Então as pessoas não perdem seus patrimônios, não tem bloqueios pessoais, então isso também acaba criando um incentivo inverso. Outro ponto fundamental é que ainda no modelo associativo a gente tem os períodos de mandato. Então aqui no Brasil os clubes têm, em média, nos seus estatutos, um período de mandato de gestão de 3 anos. Então, isso acaba criando um incentivo para visões de curto prazo, e não de grandes planejamentos estratégicos. Isso é muito ruim e acaba criando realmente essa pedalada de passivos o próximo gestor assume esse passivo. E em meio aos juros e dívidas, a solução apresentada pela diretoria do Atlético para resolver o problema é uma só. As receitas que esse patrimônio, o Diamond Ball, a nossa parte, nos gera, é muito pequeno. Não chega aí a 10 milhões por ano. Então, infelizmente, é preciso vender o Diamond. Menos de 1% da receita do clube vem através desse ativo, que é um imobilizado. E o clube paga mais de 80 milhões por ano de juros, de encargos financeiros, entre outras coisas do passivo dele. A gente começa a perceber que, anualmente, esse ativo, na verdade, essa propriedade vai se diluindo. Você vai perdendo o valor, porque, afinal de contas, você está utilizando o valor que está imobilizado aqui para pagar juros em outro ponto. É um assunto muito cheio de detalhes, que é ótimo para você discutir com quem entende exatamente disso. Agora, dando uma rápida analisada em todo o processo e vendo o que o Atlético paga de juros anuais, sincero e honestamente, por mais que você não entenda, essa conta não fecha. Não dá para pagar, e nós estamos falando de chegar a pagar mais de 80 milhões, mas com uma média de 60 milhões anuais de juros. De juros. Ou seja, eu não sei quanto o Atlético arrecada de galo na veia por ano. Eu não faço ideia. São 13 milhões? Tá no balanço 13 milhões? Porra. 13 milhões que você arrecada no galo na veia, e aí você vai lá e paga 60 de média de juros, chegou a pagar 87, aí você tem um ativo que está lá imobilizado, é dinheiro pra caramba que pode resolver boa parte dos problemas, reduzir esse custo mensal, que é estratosférico. Sinceramente, não é o produto fim do Atlético. Uma vez eu conversei com uma pessoa do Galo sobre material esportivo. O Atlético estava naquele, como é que chama aquela que veio para cá e deu cano do Galo? Dry. Na época da Dry, deu aquele problema e tal. Eu nem sei se deu cano, mas enfim, teve aquele problema. Aí eu conversei com uma pessoa do Atlético e falei, o Atlético tem interesse em criar o Galo Volpe, se tornar um produto de uma marca de material esportivo. Essa pessoa que estava no Atlético me disse, Everton, não é o nosso produto fim. Nós não temos know-how para administrar um negócio desses.
Então, para nós é melhor que a gente faça parcerias com empresas que são do segmento. Aí vamos à questão do shopping. O que o shopping dá ao Atlético mensalmente, diante do que pode gerar a receita desse shopping para estancar a sangria, sinceramente não dá para ter outro posicionamento, né, Elton? Então, eu sempre tento entender essa história escutando quem realmente é do ramo. Então, hoje o Atlético está nas mãos de grandes empresários que apresentaram no ano passado também os números, mostrando que a questão do shopping era uma alternativa importante naquele momento. Então, quando eu vou fazer minha análise, eu escuto o que essas pessoas estão falando. E analisando o que elas falam, o que elas colocam, é uma necessidade hoje o Atlético realmente, os conselheiros, o grupo do Atlético, sentar e negociar mesmo a venda do restante que o Atlético tem para diminuir esses valores que são desorbitantes, né? O ano passado falava de 1 bilhão e 300, agora está 1 bilhão 182, alguma coisa assim. É uma dívida absurda, uma dívida muito grande e que vai ser paga ao longo de muitos anos. Mas ela precisa abaixar o valor que ela tem hoje para que esses juros, né, para a negociação das dívidas urgentes possam minimizar ao longo de muitos anos. Então, essa é a situação, olhando tudo de fora, tudo que a gente recebe, todas essas planilhas que a gente recebeu de ontem para hoje, que foram apresentadas ontem pelo Atlético, analisando ali e também escutando quem realmente entende dessa economia, o Atlético precisa mesmo vender o shopping e vai lucrar. A gente tem que pensar o seguinte, vai diminuir essa dívida já de um montante que vale 350 aproximadamente. 350, diminui esse valor, os juros vão ser menores e na temporada que vem, a partir de março, abril, maio, o Atlético já vai ter a arena. Então ali a receita aumenta, vai aumentar bastante. Isso. E esse impacto inicial, o Atlético vai aproveitar bastante também. Então, a minha opinião, e eu deixo claro aqui, que seria sim a venda do shopping. Pois não, Dó, pois não. É só tem um detalhe que eu acho assim, nessa questão que também é importante ser dito, que assim, eu também concordo com o Elton que a venda parece ser um caminho único, não tem nem muito o que fazer nesse sentido. Só que principalmente se o Atlético continuar no modelo atual de gestão, não se transformar uma SAF, perder patrimônio é muito perigoso também. Porque aí é só vir uma nova gestão, uma nova diretoria, no caso, e se fizer uma má gestão, essa dívida volta e não tem mais o patrimônio para vender e fazer o que está fazendo agora. É o que o economista Se for transformar em SAF depois, aí vai ser problema de quem assumir. Mas enquanto não é SAF, você tem que tomar muito cuidado também na venda do patrimônio e ter um planejamento de longo prazo na sua gestão, porque senão você faz a sua dívida de novo e você não tem mais o que vender para poder pagar. E aí vira uma bola de neve e a gente viu, inclusive, acontecer no Cruzeiro, por exemplo, a gente viu o tamanho que o dano de uma gestão ruim pode fazer. Fala-se muito do problema do clube associativo, mas não é problema o clube associativo, o problema é quem gere esse clube. Exatamente, o dinheiro não é de ninguém, né? E outra não é de quem gere, aí é muito fácil. Para garantir resultado, para garantir, para ser populista, né? Atitudes populistas, para ficar bem com a galera, o cara faz merda. O cara contrata, paga caro, valores incompatíveis com o que o clube tem condição de pagar. A administração do Ronaldo, por exemplo, no Cruzeiro, e onde ele trouxe a folha de pagamento e o que era quando ele pegou, já é uma demonstração da irresponsabilidade de quem estava. Né? De pagar muito. Cara, olhou e falou, não, gente, peraí, eu não consigo, eu preciso baixar essa folha aqui, porque senão, eu não consigo gerir, E aí a conta não vai fechar. No Atlético não é diferente. O Atlético precisa estancar essa sangria, baixar esse valor da dívida, baixar os juros, e aí com o que vai arrecadar na arena, o Atlético consegue equilibrar e dentro em breve, com uma gestão bem austera mesmo, mas mantendo a qualidade de elenco, o resultado disso a médio e longo prazo é ainda melhor do que o resultado apresentado agora. A gente vai continuar nesse papo, o Popó tá doido para falar, mas eu preciso ir para o intervalo.